O terceiro ponto, que é muito importante na captação e manutenção de clientes utilizando a internet, né, é como encontrar esse cliente. Você já sabe para quem que você vai vender, o diferencial da sua empresa, o que você vai vender. E agora, como é que eu acho o meu cliente, né? Óbvio, você já deve estar careca de saber que existe propaganda em rádio, jornais, revistas, que existem amostras grátis, mala direta, folhetos, cartões de visita, catálogo, carro de som, faixas espalhadas em algumas cidades, banner. Existe a possibilidade de você fazer brinde, sorteio, desconto em grupos coletivos, ou ainda quando há um grande volume de compra, participação em feiras, eventos. Todas essas estratégias aí, principalmente offline, são muito importantes. E algumas têm mais benefícios, outras têm menos benefícios, tem uma captação maior, uma captação menor. Às vezes a gente tem mais afinidade ou menos afinidade por algumas dessas estratégias, né, de busca de cliente, de propaganda e etc. Mas cada uma tem, obviamente, um investimento, principalmente investimento financeiro. Então é muito importante que você pese muito bem em como que você vai estruturar os seus negócios dentro das estratégias de mídia offline. Mas o nosso foco aqui hoje ou são, né, as estratégias utilizadas dentro da internet, que eu posso te garantir, se você utilizar da maneira como eu vou descrever aqui para você, que obviamente envolve um certo tempo para você gerenciar isso tudo, mas de repente você pode delegar essa tarefa para uma outra pessoa dentro da sua empresa, alguma pessoa que conheça um pouquinho mais do que eu vou te descrever aqui, utilizando a internet. Então, utilizando a internet, você consegue reduzir muito os custos dentro da sua empresa, você consegue otimizar muito o seu tempo, depois que você já aprendeu as estratégias e técnicas, né, obviamente, e fazer com que o seu negócio gire sozinho. Às vezes gire sem você estar presente, sem você precisar distribuir um panfleto, sem você estar presente numa feira, ou você estar numa feira e a sua mídia social, a internet, etc., continua rodando e trazendo novos clientes para você. Ou ainda, de madrugada, no final de semana, esses clientes estão buscando o seu serviço, se cadastrando nas suas listas, sem você, por exemplo, estar trabalhando naquele momento. Você programou durante um certo período e aí deixa rodando e automaticamente você capta mais clientes para a sua empresa. E eu te garanto que se você aplicar exatamente o que eu estou te falando aqui, você vai conseguir centenas de novos clientes e com certeza milhares de seguidores, e com certeza você vai ajudar ainda milhares de pessoas que talvez não sejam seus clientes, mas que de repente podem indicar os seus produtos e serviços para outras pessoas, certo? Então, como que a gente pode encontrar o nosso cliente na internet? Existem inúmeras fontes de tráfego, a gente chama fontes de tráfego. Algumas fontes de tráfego são fontes pagas, né? O tráfego pago que a gente chama, e outras fontes são não pagas, digamos assim. Não é que não paga, né? Você não precisa fazer um investimento financeiro, você paga utilizando o seu tempo na produção de conteúdo, por exemplo, que são os chamados, o chamado tráfego orgânico, que as pessoas veem espontaneamente, digamos assim, ou em massa, né? Seguindo um conteúdo específico. A gente pode citar inúmeras fontes, mas eu vou falar aqui algumas que são as mais importantes ou que os empreendedores estão mais utilizando atualmente. Obviamente, o Google, não tem como não falar do Google, porque tudo vai para a busca do Google, né? É o site mais buscado atualmente, o Google, e aí na sequência, se não me engano, o YouTube, e logo depois deve ser o Facebook, né? Então, esses três não tem como você não estar lá. Para você estar no Google, o que é importante que você tenha? É importante, obviamente, que você tenha um site ou um site blog, alguma coisa do tipo. Um site institucional, se você não quiser alimentar ele tão frequentemente, e que tenha um apêndice, um blog que você possa colocar alguns conteúdos que sejam importantes para o seu público-alvo, né? Então, como que a gente trabalharia no Google, por exemplo? Como que eu posso utilizar o Google? Existe
o Google AdWords, que é a parte de anúncio do Google. Você deve saber muito bem isso daí. Resumidamente, você compra uma palavra ou paga, como se fosse num leilão, por uma palavra, e aí essa palavra, você dá os valores específicos naquela palavra, por exemplo, estética, celulite, estria, sei lá, isso é fácil de você conseguir saber quais as palavras mais buscadas, tem ferramentas para você saber quais palavras são importantes e quanto que aproximadamente você vai pagar naquela palavra. Então você compra uma palavra e aí ranqueia o seu site e ele aparece entre os primeiros lá, que são aqueles que aparecem como pago, né? Obviamente, você pode gastar de 20, 30 reais por dia a alguns milhares de reais por dia. Muita gente investe hoje no Google, mas muita gente também está saindo um pouquinho do Google e anunciando em outras mídias, como por exemplo no Facebook. Mas o Facebook, eu vou falar um pouquinho mais, eu vou detalhar melhor, porque é a mídia social que eu utilizo mais e que a maioria dos empreendedores está utilizando e investindo bastante atualmente, né? Mas só para a gente fazer uma distinção entre o Google e o Face, assim, é importante que a gente saiba que no Google, quando você vai fazer uma busca, né, você já tem um objetivo específico. Digamos que eu queira, por exemplo, perder peso. Então eu vou lá, como perder peso, como perder barriga, como deixar a barriga chapada, como perder gordura localizada, como eliminar, sei lá o que, né? Então eu já vou, o pessoal que trabalha com um anúncio no Google chama de buying mode, ou modo de compra, né? É como se você tivesse já direcionado, focado em comprar ou fazer, tomar alguma ação específica. Mas é importante a gente deixar bem claro que esse público que está procurando especificamente, na verdade ele representa em torno de 3% dos seus clientes. É o que a gente chama do cliente que está desesperado para uma solução específica. Esse cliente está buscando alguma coisa específica e ele realmente vai comprar, ele já tomou a decisão de que vai comprar. Mas ainda existem outros clientes que representam mais de 95%, 97% mais ou menos, que ainda não estão muito decididos ainda, ou aquela pessoa que, eu acho que eu preciso perder peso, mas fica adiando ou postergando, né? E que fala, uma hora eu faço um regime, ou uma hora eu faço alguma coisa, que ainda pode ser um possível cliente. Ou aquela pessoa que está acima do peso, mas não está nem ligando, acha que isso não tem problema para a saúde, que na verdade não conhece muito bem, ou que conhece, mas não sabe exatamente quais todos os problemas que isso pode trazer para a saúde. Ou aquela pessoa que, por exemplo, tem várias disfunções estéticas, faciais, por exemplo, e não sabe qual o benefício que ter uma boa aparência, ou ter uma aparência mais jovial, ou ainda eliminar essas marcas de expressão, tudo o que isso pode trazer de benefício para ela. Então essa pessoa, na verdade, ela precisa ser inicialmente educada. E essa pessoa não vai fazer a busca no Google sobre esse assunto específico. Então você está perdendo aí, na verdade, mais de 90% dos seus possíveis clientes. Olha a quantidade de novos clientes que você está perdendo se você utiliza, por exemplo, só anúncio no Google. É uma quantidade de pessoas muito grande. Então a gente vai comentar um pouquinho como que você atinge essa outra parcela gigantesca de novos clientes que você pode ter. E só para finalizar esse assunto, né? Esses 3% aí que estão buscando no Google estão sendo disputados à tapa pelos empresários. Então tá todo mundo comprando, por exemplo, a palavra estética, a palavra celulite, a palavra peso. Então o valor dessa palavra dentro do Google vai lá para cima. Então a palavra custa R$1, R$2, R$3 um clique, o que acaba sendo muito caro para as empresas menores. As empresas grandes têm um valor de investimento muito grande, um valor de marketing, né? Um budget de marketing muito grande. Agora as empresas menores, empresas mais locais, por exemplo, não tem como fazer investimentos da ordem de R$1.000, R$2.000 ou R$3.000 por dia, né? Então essas empresas maiores acabam captando todos os clientes, você acaba gastando dinheiro às vezes que não tem retorno suficiente para você. Apesar de você achar, nossa, eu estou tendo retorno com o Google, eu investi 1.000 e ganhei R$1.100, né?
Eu tenho certeza que se você colocasse esse valor, por exemplo, no Facebook ou então em alguma outra mídia de uma forma mais otimizada, não só colocar o valor lá, colocar anúncio de qualquer maneira, né? Eu tenho certeza que o retorno para você seria muito maior. Eu não estou falando aqui especificamente de uma estratégia dentro do Google que se chama remarketing, que é basicamente assim, aquele cara visitou o seu site e aí você fica seguindo essa pessoa durante um mês ou mais, né? Remarketing é aquilo, por exemplo, quando você vai procurar uma bicicleta em empresas grandes aí, você entra no Facebook e aparece lá a foto da bicicleta, você entra no site, num blog que seja, aparece a foto da bicicleta, você fala, caramba, o que essa foto está me seguindo, né? Isso é chamado de remarketing. Existe o remarketing dentro do Facebook, existe o remarketing dentro do Google ou dos parceiros do Google, né? Essa é uma estratégia bem legal, mas não convém a gente conversar aqui, porque a gente está falando inicialmente na captação de novos clientes, e é interessante depois, em outro momento, a gente conversar sobre isso, né? Bom, então, resumindo, né? No Google, você consegue captar bastante clientes, não vamos falar que não, obviamente, né? Mas essa quantidade de clientes com certeza pode ser muito maior se você conseguir educar o seu público dos benefícios que o seu produto ou serviço pode trazer, né? Que eles podem trazer para esse cliente que às vezes nem sabe que você existe, nem sabe que esse produto pode trazer uma solução para os problemas que ele tem na vida dele, por exemplo, né? Então, isso no Google, certo? Existe ainda o Google Plus, que é uma mídia social do Google, né? Ele está atrelado hoje ao YouTube também. E, obviamente, é interessante porque ele te joga no mapa do Google, ele faz um ranqueamento legal. Então, todos os produtos do Google, né? YouTube, Google Plus, etc., são importantes porque eles te jogam lá para cima no ranqueamento e eles também jogam você mais próximo de pessoas que são próximas de você, por exemplo, que são amigos e etc., né? Ou amigo de amigo que tem mais afinidade. Então o Google Plus também é uma ferramenta legal, mas não é uma ferramenta que hoje eu trabalho tanto, então eu não vou seguir muito nesse assunto, né? Uma outra ferramenta sensacional é o YouTube. Eu sei que você está falando assim, nossa, mas o YouTube tem que produzir vídeo, como é que é essa história, o que eu faço, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a produção de vídeo, mas só para deixar claro isso daí. O YouTube é o segundo site mais buscado hoje. As pessoas ficam em torno de 50% do tempo na internet no YouTube, né? Então é muito importante que você trabalhe com vídeos. Os vídeos, eles criam uma conexão muito grande com as pessoas. Agora eu estou olhando para você, a gente está criando uma conexão, está criando um vínculo. É como se eu estivesse aqui conversando com você. Você está aqui na minha frente, na verdade. Apesar de ter uma câmera aqui na nossa frente, né, um computador, etc., e de repente você está aqui milhares de quilômetros de distância, parece que a gente está mais próximo, como a gente está conversando aqui, meio que cara a cara, né? Então isso faz com que a gente se aproxime mais. E os vídeos têm essa possibilidade de aproximar muito mais do que uma foto, uma imagem, um post no Facebook ou assim por diante, né? A outra possibilidade é você ter o seu site. Obviamente a sua empresa já tem um site, ou a empresa que você trabalha já tem um site. Hoje não existe empresa sem site, eu desconheço. Se a empresa não tem site, no mínimo a página no Facebook ela tem, mas na verdade ela deveria ter as duas coisas, que são duas coisas diferentes. Mesmo que ela tenha uma página, né, um site que seja estático, né, paradão, que não tenha tanta atualização e que ela atualize mais no Facebook, mas ele tem que ter um site com informação básica de quem somos, para onde vamos, onde estamos e assim por diante, contato, né? Então não tem como uma empresa hoje não ter site. Mas além do site, na minha opinião, é muito importante que você tenha uma área específica que você pode chamar de blog, newsletter, tanto faz, né? Notícias, tanto faz, né? Que você produza conteúdo e que seja um conteúdo realmente significante para o seu público-alvo. Não basta apenas você acessar outros sites, copiar conteúdos ou copiar partes de conteúdo e colocar lá no seu blog. Não faz sentido. Você tem que criar uma coisa que seja sua, que seja a sua marca, que seja a sua cara, né? Que é muito importante para a sua empresa, para que você crie um vínculo maior com os seus clientes. A outra possibilidade que está sendo muito utilizada hoje, e tem gente hoje com milhares ou centenas de milhares de seguidores, e que é muito interessante porque trabalha com bastante imagem, é o Instagram. E o Instagram você consegue aliar
a sua conta no Instagram, que pode ser uma conta própria ou até uma conta de empresa, né? Aliar essa conta com a conta do Facebook. Aí, nesse caso, é uma conta pessoal no Facebook. Mas aí você pode repassar aquela imagem para uma página de uma empresa no Facebook sem problema algum. Se você postar, por exemplo, no Instagram, ele já joga automaticamente na sua página do pessoal, né, do Facebook, então você faz um trabalho uma única vez. Agora, é importante de deixar claro, né, que o Instagram ele trabalha muito com imagem, então se você não colocar imagens bonitas, imagens interessantes e também uma chamada naquela imagem ou um conteúdo dentro daquele texto que você está colocando e também uma chamada para ação, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, de nada vai valer. De nada adianta você ter 1.000, 2.000 ou 3.000 seguidores no Instagram se você não sabe como monetizar isso daí. Então, muita gente fica tirando foto de cliente ou foto de antes e depois, mas não coloca ali um objetivo dentro daquela imagem, né? Olha, se você quer saber mais como esse procedimento pode te ajudar, clica aqui, aí ele vai para um link que tem uma descrição. Então é importante que você direcione e passe aquela pessoa para o seu site, por exemplo, para uma outra, para um blog ou um local onde ele possa fazer um cadastro ou conhecer melhor os seus serviços, certo? E, obviamente, a gente tem também o Facebook, mas eu não vou falar muito agora no Facebook porque a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os anúncios dentro do Facebook, certo?